Oi, aqui Delate com mais um vídeo. Dessa vez eu tô aqui pra falar sobre uma nova série lançada recentemente e que eu adorei bastante e virou uma das minhas séries favoritas. Vou apresentar a vocês a minha review da nova série da Glitch Productions, o The Gameoverse. Mas antes de começar o vídeo, se puder hypar e se inscrever vai me ajudar bastante. Muito obrigado pelo seu apoio. Gameoverse é a nova série do momento, a série que vai substituir o outro título da Glitch, que foi o Incrível Circo Digital, e que tem força para ser uma das melhores séries da internet, tão bom quanto o próprio Digital Circus e Murder Drone, por exemplo. Gameoverse foi lançado no dia 15 de maio de 2026, um show criado por Ross Donovan, mais conhecido como Rubber Ninja, que é conhecido pela sua trajetória dentro de plataformas famosas como Newgrounds e dentro do YouTube. O projeto do Gameoverse estava engavetado por mais de 15 anos para virar o que ele virou hoje. Em 2009 teve a sua primeira versão, que era totalmente diferente do que a gente viu no episódio piloto. Tinha um humor mais adulto e absurdo, que foi exatamente por isso que foi postada no Newgrounds, que é geralmente onde esses projetos mais pesados são lançados. Em 2009 os protagonistas se chamavam Gubbles, que era um dinossauro boiola, e o Flappers, que era um golfinho. Diferente de hoje, que os protagonistas são Kitty e Kaboodle, apesar do Gubbles também ser parte do elenco principal também no piloto. Mas com um design bem diferente, mais educativo, sendo fofo e fiel àqueles jogos infantis mesmo de aprendizagem, né? Que inclusive parece um porco Barney, não vou mentir. Em 2009, ao invés de ter uma lore super profunda, era só algo mais direto e reto mesmo. Os caras foram sorteados ali na roleta por um carinha chamado The Great One, que é literalmente o número 1, e foram escolhidos para proteger o Gameoverse do vilão chamado de Cleus Doom. E para ajudar na aventura deles, eles ganhavam uma companhia de um cara de um jogo de skate chamado de Kick McCalley. Esse projeto inicial foi feito por somente duas pessoas, o Ross e um cara chamado Aaron Ransom, que inclusive é um dos fundadores do Game Grumps, um dos maiores canais de long play gringa, e atualmente trabalha no roteiro do Gameoverse. Nessa época, a primeira versão dele também dublava todos os personagens da série, que era algo mais bobinho e menos sério, que focava nessas piadas mais adultas. Dá pra ver como a piada interna virou hoje o que a série não é. A primeira versão teve somente 4 episódios, bem curtinhos, e foi pausada em 2010. Eles chegaram a escrever a parte do episódio 5, mas que foi descontinuado com o tempo. Um fato impressionante de Gameoverse é que ele foi rejeitado por múltiplas produtoras de animação, aquelas animações de TV mesmo, onde passava em TV por assinatura, sabe? Cartoon Network, Nickelodeon, porque essas animadoras achavam essa ideia de viajar por universo de videogames uma ideia muito genérica. E deu pra ver o que eles conquistaram hoje, né? Imagina quanto tempo eles começaram a planejar essa volta, fazer um merchandising pra série, eu acho que pelo menos uns 3 anos. E com essa entrada da Glitch, obviamente eles puderam finalmente estruturar a série do jeito que eles queriam, e ainda assim trazendo coisas novas pra ela, em relação à série de 2009, né, que não tinha quase nada o que a ver com hoje, né. Agora sim, vamos falar da série principal desse vídeo, Gameoverse by Glitch Productions. Começando pelo trailer, que teve uma tretinha que houve na época e que hoje literalmente não faz nem mais sentido, mas é importante citar o clássico caso da internet tirando conclusões precipitadas sem saber o que realmente vai se tratar. 23 de janeiro de 2026 é lançado o trailer oficial de Gameoverse pela Glitch Productions. Um tempo depois, os usuários do Twitter e Reddit já começaram a apontar e fazer as precipitações, acusando o Gameoverse de ser uma cópia descarada de Learning with Phoebe. Sim, aquela série descartada da Adult Swim. E por que as pessoas acharam isso? É porque nos primeiros segundos do trailer do Gameoverse, dá pra ver que eles estão dentro de um jogo infantil, né? O jogo do Gubbles. E um jogo super colorido e com cores saturadas. E de repente, o mundo era colapsado. É porque muita gente não entendeu, mas hoje em dia faz mais sentido, né? Porque eles explicam dentro do episódio o que aconteceu, né, no trailer. E muita gente fez essa relação sem saber o que seria a lore dessa série, né? E que acabou sem querer, ficou muito parecido com aquelas cenas do piloto do PIB também. Porque tinha cores saturadas por ser algo infantil. 2, o famoso glitch ou corrupção da PIB, que destrói o cenário inteiro, o que nem era pra ser isso, na verdade, nem era pra ser um glitch, ou sim, só uma destruição do mundo mesmo. E 3, o fato dela ter que salvar outros universos também. Só que no caso o PIB é focado em animações, né? O Gameoverse é como se fosse um PIB, sem a parte do glitch, obviamente, mas com jogos, né? Com jogos fictícios. E era praticamente isso. Outra parte que literalmente os chatos estavam falando que a série ia ser horrível e genérica. E que, na verdade, os dois estavam errados. Chupa! Gameoverse não tem nada a ver com PIB e também tem uma lore muito foda. Então chupa haters. Como eu disse, a primeira versão do Gameoverse foi feita em 2009, né? Então o cara é o pai do PIB, na verdade. O PIB que
copiou o gênio Roberto Ninja. Mas enfim, né, voltando ao elenco. Músicas feitas por Kirk Rope e Jake Hoffman, os GOATs da música, que só fizeram músicas nada a ver, tipo Donkey Kong 64 e Banjo-Kazooie. Ninguém conhece esses jogos. E o Jake que participou em uma das minhas soundtracks favoritas dos jogos, o jogo Shovel Knight. Então temos um repertório bom de som, sim. Dublagem, tem algumas pessoas de tanto peso na gringa quanto no Brasil. Começando pela dublagem gringa, temos a protagonista principal, dublada pela Erika Lindbeck, que eu não conhecia, mas vendo o repertório dela, ela só fez personagem da hora mesmo. Jay Slat, famoso streamer da gringa, mais conhecido como o cara que foi copiado pelo Toraji em 2022. Hoje em dia tá fazendo dublagem pra Glitch, olha que legal. E adivinhem quem também tá lá? Ele mesmo, Erin Hanson, o mesmo escritor da série, ele fez 2 vozes. E roteirista também, ele tá fazendo roteiro. E pra finalizar, Michael Cusack, o co-criador de Smiling Critters, uma das séries mais aclamadas da Adult Swim. Ah, e claro também, né, não posso esquecer do Pop Ross, né, que também dubla um dos personagens da série. Mas vamos falar também dos GOATs da dublagem brasileira, né? Começando pela direção de dublagem feita pelo William Viana. Eu acho que não tem muita surpresa, né? Porque ele é muito bom escolhendo as pessoas. Boa escolha, tem repertório, escolhe muito bem elenco. Muitos veteranos aí. Começando pela protagonista Stephanie Custode, dubladora da Uzi de Murder Drones e muitos outros personagens da série, como de My Little Pony, My Hero Academia, Sword Art Online e outros aí. Alexandre Moreno, eu fiquei muito feliz com essa seleção. Ele é o famoso dublador do Adam Sandler no Brasil. Uma voz muito característica e engraçada. Ah, e claro, o famoso, né? Não tem como deixar de fora também, Guilherme Briggs, né? Imagina criar uma série hoje em dia sem a voz do Guilherme Briggs, cara. O GOAT da dublagem. E aí, mais um que eu fiquei feliz de estar no elenco. A tal da pessoa que parece a Fedubs, a Fernanda Dantas, tendo outra oportunidade dentro da Glitch. Antigamente ela fazia o Sol de Digital Circus, foi promovida para antagonista da série e é muito da hora. Imagina, com certeza vai ter um episódio onde vai ter a vingança dela, pelo que foi discorrido dentro do episódio, e ela vai ganhar bastante tempo de tela com isso, então parabéns, Fedubs. E claro, uma voz engraçada também que eu achei dentro do piloto, que é a do Mário Jorge Andrade, né, que faz 2 papéis muito interessantes. A voz dele eu acho muito engraçada, ele também tem vários anos de experiência, dublou muitos personagens fodas, já dublou Mate de Carros, Boo do Shrek, Titio Avô, Ed Murphy, John Travolta. Vamos brasilizar, João. Enfim, né? O Gold não tem nada menos que isso. Vinícius Lopes de Oliveira é mais um cara que muita gente conhece do Steel Run. Ele literalmente o Jojo, né? Mas também fez vozes pro Overwatch, Pop Playtime e o Ted de Murder Drones também dentro da Glitch. Então já trabalhava dentro da Glitch antes de ser escalado pro The Game of Hearts. Bom nome. E pra finalizar, senão o vídeo não vai sair, temos aí Jonatas Carmona, um dos meus favoritos também. Já dublou o Moxie de The Hell of a Boss, Dog Day, Huggy Wuggy, Candy Cat de Pop Playtime e algumas participações também em Murder Drones. Então, em geral, você já deve imaginar a pérola que saiu essa dublagem brasileira, né? Mas chega de enrolação, já que já tem 10 minutos de bruto, vamos falar da lore, né? Vamos falar do episódio em si. O que vai acontecer no episódio piloto de Game of Thrones? Na verdade, já aconteceu, né? Porque já foi postado e eu agora tô aqui pra explicar pra vocês, né? Vendo de fora, você acha que The Game of Thrones é só mais uma série onde se passa um game e a galera fica bilu-bilu no episódio? Porém, é uma coisa mais profunda do que parece. Game of Thrones é praticamente um universo só composto com jogos. Dor, falou óbvio, cara. Porém, tem uma condição cruel que o protagonista precisa seguir pra salvar o mundo. Geralmente, nos jogos tem um herói e um vilão, né? E qual é o objetivo do herói? Derrotar o vilão. Porque ele é mau. Que legal, essa é a ordem natural das coisas. O herói deve derrotar o vilão pra salvar o seu mundo. Porém, o maior problema é que você não pode vencer o jogo, na verdade. Porque o que acontece quando você ganha um jogo, o jogo acaba. Porque acaba o sentido do jogo. Porque não tem um vilão pra estragar tudo. E aí, acabou a história. É isso, o seu mundo vai ser destruído. Literalmente é o que acontece em Game of Thrones, né? Então, praticamente, o herói não pode derrotar o vilão, porque simplesmente vai acabar com o jogo. É literalmente isso. E claro que nenhum personagem que tá dentro do jogo, ele sabe que é um jogo em si, ele só acha que é um mundinho dele e tal, e tem a desgraça de um vilão, porque Deus quis, né? No caso, o programador, talvez. E essa é a ordem natural, o herói dá porrada no vilão e acaba o jogo. Mas isso, no caso, não pode acontecer. E pra evitar isso, temos a equipe dos mocinhos da série, o Farcade, composto
composta por Kit Bodega, ela mesma, a gata que todo mundo tá falando sobre. Ela é uma sobrevivente do seu mundo que praticamente foi destruído, porque ela mesmo derrotou a vilã do seu mundo e conseguiu fugir de lá. Só que, obviamente, ela ficou traumatizada por causa do seu passado e foi resgatada para salvar outros mundos de também serem destruídos pela vitória dos heróis. Apesar dela querer o bem dos heróis, ela não pode deixar os heróis derrotarem os vilões, senão os mundos deles vão ser destruídos. E ela não quer isso, né? Ela não quer que nenhum mundo mais seja destruído por causa de um negócio que todo mundo pensa, meu Deus, o vilão é o cara mal, tá ligado? Temos também Kaboodle, uma mochila robô bola. Falam que ele é um porco espinho, alguma coisa assim, ouriço. Eu não vi, eu não entendi. A personalidade de Ney é meio irônico, mas ele é inteligente. E ele é parceiro da Kit, que ajuda ela nas missões. O Gubbles, que é um aprenossauro, e sim, é daquele mesmo dinossauro roxo que apareceu naquela versão de 2009 do Gameoverse. Ele é um pouco bobinho, fofinho, fica jogando seu jogo pra aprender mais sobre letras e aprendizado em geral, porém ele é um pouco medroso. E a organização do mal, que faz os heróis destruindo os próprios jogos para coletar a energia do planeta deles e poderem reestruturar as regras dos jogos deles, né? Esse é o objetivo deles, eles só querem ser do mal. Não, na verdade eu não sei se eles têm algum motivo bom, assim, pra fazerem isso. Não. E essa organização se chama Sintaxe. E nele participa o Warwick, que é o líder do mal, que comanda tudo. A senhorita Desinformação, é daquelas que leva tudo ao pé da letra. E tá lá pelas ordens do Warwick. Além de ser uma mulher muito bonita e legal. E com certeza não aparece de biquíni no primeiro episódio. O Fold, que é um bro papel, ele é totalmente maleável, como papel mesmo, e é parceiro da senhorita Desinformação. E claro, serve ao Warwick, né? Eles são mandados pros jogos para ajudar os heróis a vencerem os jogos e destruírem o próprio mundo. E claro, a garota caranguejo, que não é importante pra nenhuma das partes da série, mas é uma garota caranguejo e ela é legal. Dentro do episódio, depois que o jogo da Kit é destruído, depois dela ter derrotado o vilão, meu Deus, ela e o Kaboodle é salvo por esse cara misterioso retirado do seu próprio jogo. Provavelmente esse cara deve ser o dono do Gameoverse ou um líder da organização aliada que salva o mundo dos jogos. E após isso, Kit e Kaboodle vão para uma sua primeira missão. E isso aparece no teaser de lançamento de Gameoverse, que eu citei anteriormente no vídeo. No jogo do Gubbles, que é aquele jogo infantil chamado Gubbles e seus amigos. Gubbles vence o jogo e o seu mundo começa a ser destruído. Porém, Kit e Kaboodle salvam o Gubbles e ele entra para a equipe. Outro dia, Farcade recebe mais uma missão para visitar outro jogo desconhecido. Porém, no trajeto, a Sintaxe aparece e ataca a nave da Farcade. E o Kaboodle foi ejetado da nave e caiu em um planeta desconhecido. Dentro do planeta, cada uma das organizações tem uma estratégia. Farcade precisa achar o herói dentro daquele mundo e fazer ele não vencer o jogo. Ou sei lá, distrair ele e ele esquecer que ele é o herói. Enquanto a Sintaxe precisa achar o herói e fazer ele ganhar o jogo, um oposto do outro. Então Kit e Gubbles aterrissam no planeta misterioso para salvar o mundo e achar o Kaboodle. Kaboodle, por sua vez, é sequestrado pelo vilão do jogo, chamado Snappers, e acaba virando amigo dele e treinando ele para derrotar mais facilmente o herói e impedir que o mundo seja destruído, porque um vilão bom, mas mais OP, faz o herói ser chacoalhado e matado. E o herói desse jogo se chama Flappers, o golfinho. Sim, ele é o mesmo que tava na versão de 2009. Ele se tornou o fodão dos games, um golfinho muito bobo, mas que é muito forte, na verdade. Eles acham primeiramente a Kit, né, e o Gubbles dentro da água, mas primeiramente eles não percebem que o Flappers era o herói daquele mundo e acabam indo pra cidadezinha de lá. Flappers então vai fazer uma aventura para derrotar o caranguejo do mal. E o Fold se disfarça de um mapa para ajudar o Flappers e dando dicas de como derrotar os vilões do jogo, e que acaba dando certo. Quando o Flappers volta pra cidade, a Kit descobre que ele é o herói, e acaba que ela quebra o protocolo e fala que ele não pode vencer o jogo por Flappers, o que é proibido dentro do Gameoverse, o que faz o jogo bugar e congelar por um momento. Mas acaba que ele volta em um momento, só que o Flappers não lembra de nada, obviamente. E o Fold fala pro Flappers que eles são do mal e eles vão embora. Flappers derrota todos os vilões com a ajuda do Fold, e então Kit e Gubble vão pro covil dos Snappers e impedir o Flappers de zerar o jogo. E por ironia do destino, o Kaboodle tava lá. Então a Sintaxe e o Flappers chegam no covil do Snappers para derrotar ele, e aí tem uma batalha super foda entre o Flappers e o Snappers, e entre a Farcade e a Sintaxe, uma batalha super equilibrada do começo ao fim, só que no final o Flappers acaba derrotando o Snappers e o jogo, claro, é destruído. Enquanto o jogo é destruído, os agentes da Sintaxe só fogem junto com o Snappers, que é o vilão do jogo, e já que tava tudo sendo destruído, o Flappers obviamente percebe que fez merda e tenta se questionar o que houve. Então Flappers, Kaboodle, Kit e Gubble se juntam para sair do mundo e conseguem
se salvar por pouco. Mas o mundo, por outro lado, infelizmente, foi totalmente destruído para a infelicidade do Flappers, por perder tudo. E a nave escapa do mundo, porém, o mundo do Flappers nunca mais vai ser visto. E a Sintaxe coleta a energia do mundo para o seu plano principal de reestruturar as regras do Gameoverse. Fold e a senhorita Desinformação chegam junto com Snappers e o Warwick propõe uma aliança para o Snappers para salvar o mundo dele. Porém, o Snappers, ainda meio com o pé atrás, com a ajuda do Kaboodle também, recusa a proposta e tenta atacar o Warwick, mas obviamente isso dá errado e ele acaba só desintegrando e morrendo. E claro, no final o Warwick dá a missão pra Malice destruir a Kitty e a Farcade. Quem que é Malice? A mesma vilã do mundo do Kitty que tava no começo do primeiro episódio. E sim, ela ainda tá viva, ela não morreu. Ela provavelmente foi salva pelo Warwick, alguma coisa assim. Por isso que ela tá viva. E por isso que ela vai tentar derrotar a Kitty e a Farcade e tal. Entendeu? E assim acaba o piloto de Gameoverse. Sim, Absolute Cinema. Em geral, a série merece um 9 bem dado, uma das minhas séries favoritas hoje em dia, porque me lembra bastante OkKO, que é uma das minhas séries favoritas também. Só vou falar uma coisa que me incomodou levemente, que é uma coisa que, meu Deus, eu não tinha visto em nenhuma série da Glitch, ou na verdade em alguns momentos, né, mas eu espero que isso não seja muito frequente. E eu tenho certeza que muita gente percebeu também, e é um dos motivos do que Gameoverse tá se tornando hoje uma das séries mais assistidas da Glitch. Uma coisinha chamada de fanservice. O que acontece quando a própria produtora coloca suas personagens femininas com roupas sensuais propositalmente? Exatamente, aquela comunidade verde do número 34 fica bem feliz. Infelizmente fizeram isso de propósito para chamar um pouquinho de atenção a mais, e que não precisava, porque a série já é muito boa e eles não precisam apelar para isso, sendo que a série já é muito boa, já é autossuficiente e claro que ia dar certo. A série superou as views de Digital Circus do piloto dos primeiros dias. Porém, tirando isso, a série é ótima. Só espero que a comunidade de Gameoverse não seja tão ruim quanto a da Digital Circus. Não falando que a Digital Circus é totalmente ruim, mas é tóxica, né? Eu acho que isso aí todo mundo concorda, né? Quanto mais famoso o negócio é, mais pessoas ruins vão ter dentro da comunidade. Por isso, eu apoio a comunidade de One Shot. Muito mais foda. Enfim, essa foi a minha review completa de Gameoverse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, hype o vídeo aí, se inscreve que me ajuda bastante. E até o próximo vídeo, gente. Tchau. E entre quatro paredes. Entre quatro paredes. E entre quatro paredes. O gênio Roberto Ninja.